Olá a todos, eu hoje trago-vos o vídeo das leituras da primeira quinzena de outubro. Eu no último vídeo tinha dito que tinha estado cerca de 2 semanas sem conseguir ler, sem ter vontade de ler, entanto a vontade apareceu e tenho lido algumas coisas. Voltei, posso dizer que tive 2 semanas, agora desta primeira quinzena, em que já li bastante. A primeira leitura que fiz foi então O Jantar Secreto, de Rafael Montes. Eu tinha lido mês passado o Dias Perfeitos e depois foi A Fera, da Menina dos Policiais, e a Cristina do Books and Beers, que tinham falado bem deste livro. E acho que foi a Fera que me tinha dito que era muito gráfico. E eu achei que lhe devia dar uma oportunidade. Tinha ficado muito curiosa com as opiniões delas. Perdão. E então resolvi pegar no livro. E efetivamente o livro é um bocadinho gráfico demais. Ele conta a história de 4 amigos. É narrado então pelo Dante, que é um desses 4 amigos, que vêm de uma cidadezinha do interior, julgo eu, do interior do Brasil, e vêm então para o Rio e estudar para a faculdade, e alugam um apartamento, dividem então os 4 o apartamento. E as coisas vão, durante alguns anos, vão andando ali mais ou menos bem, até que depois, um dia, o Dante recebe então um telefonema da agência imobiliária e diz que eles estão com 6 meses de atraso de renda. É logo assim um valor um bocadinho grande, elevado de dívida que têm, e decidem então organizar um jantar para angariar dinheiro para pagar então o aluguer atrasado. Mas na preparação, então, nos confites e isso tudo, acaba ali por surgir a ideia de então fazerem um jantar, nada mais nada menos, com carne humana. Sim, leram bem. Carne humana. E o livro, a história, acaba-se a desenrolar, pegar nessa ideia de consumo de carne humana, de organizarem jantares então secretos para grupos muito restritos de pessoas que querem consumir carne humana. E há ali assim algumas descrições assim um bocado, eu não lhe quero chamar nojentas, mas um bocado gráficas demais. Ali a parte inicial acaba por ter assim um bocadinho de humor. Nós temos acesso a algumas conversas através do, como é que se chama aquilo, do WhatsApp, acho que é o WhatsApp, e com alguns memes e tudo, e acaba ali por ter um tom um bocadinho mais cómico, mais engraçado, mas depois às tantas, assim que vamos evoluindo na história e assim que, em termos de preparativos do primeiro jantar, as coisas têm ali um tom mais lixeiro, mas depois aquilo muda drasticamente, eu pelo menos achei, e acaba por ser mesmo, lá está, mais gráfico, mais visual, e ali assim com descrições de cortes de peças, chamemos-lhe assim, a forma como depois mais à frente também vamos percebendo que aquilo é tudo uma teia e que envolve tráfico de órgãos e não só, e ali como é que eles arranjam a carne, tal grupo. Aquilo fez-me um bocadinho impressão, por ser, não sei, achei assim uma história, lá está, acho que a melhor definição é mesmo muito gráfica, assim, perturbou-me, incomodou-me ali, assim, houve cenas que me incomodaram ligeiramente. A leitura acaba por ser muito fluida, porque nós vamos tendo ali acontecimentos, porque depois percebemos que há alguém que está por trás e não percebemos bem quem é, e eu fui surpreendida no final, eu não estava à espera daquela conclusão de quem era, o que era, mesmo assim eu vou-lhe dar 4 estrelas. Não lhe dou mais porque lá está, incomodou-me, muitas partes deram-me mesmo muito desconforto, mas 4 estrelas. Depois, a segunda leitura foi então uma leitura de uma autora portuguesa, foi então Conjura ou Os Mistérios do Reinado de Dom João II, de Cristina Falo. Como o próprio título indica, então acompanhamos o reinado de Dom João II, que foi casado com a rainha Dona Leonor de Lencastre. O livro acaba por iniciar-se com já a rainha velha, porque depois foi como ela foi designada, Dona Leonor,
já mais para o seu fim de vida, numa viagem que está a fazer entre Lisboa e Aldeia Velha. E ao longo eu acho que demora cerca de 2 dias e qualquer coisa, essa viagem. Tanto a Dona Leonor como mais outras personagens vão-se recordando de episódios passados. Portanto, vamos tendo aqui flashbacks. Eu gosto deste tipo de narrativa quando andamos entre passado e presente, mas nem sempre foi fácil acompanhar. E porquê? Porque quando vamos então nestas recordações, tanto através de Dona Leonor como outras personagens, nomeadamente, eu julgo que é a Dona Constança, que é uma personagem fictícia, portanto, a autora criou aqui, misturou um pouco ficção com realidade e criou aqui personagens fictícias e que está a recordar também episódios passados. Mas então, quando vamos ao passado, nem sempre os acontecimentos, como é que eu ia tentar explicar isto? Os acontecimentos não nos são apresentados todos cronologicamente. Às vezes vamos para um episódio e depois, quando voltamos outra vez ao passado, estamos ainda mais atrás do que esse episódio. E isso baralhou-me aqui um bocadinho. Eu confesso que preferia que as coisas nos fossem contadas cronologicamente. É muito interessante porque na parte final, tem uma listagem de personagens fictícias e reais. Apesar dessa listagem não estar completa, não temos todas as personagens, mas dá uma ajuda, tal como árvores genealógicas. Temos 3. Eu confesso também que tinha preferido que tivesse no início, mas mesmo assim ao longo da leitura de volta e meia iria então à parte final consultar a árvore ou consultar uma ou outra personagem para tentar ser mais fácil situar, porque nós temos várias personagens, são várias, e depois, e lá está, isto é um problema, mas não é um problema só do livro, acaba por ser um problema geral da nossa história. Muitos graus de parentesco, muitos nomes parecidos, eu já falei nisso num outro vídeo qualquer. É impressionante as ligações familiares que os nossos reis e os reis estrangeiros tinham entre si. Os nomes, é tudo... Eu confesso que cada vez mais sinto mais dificuldade, acho assim, em identificar quem era quem. Nem sempre é fácil, mas isso não é culpa da autora, não é culpa do livro, é culpa da história em si. Eu, entretanto, perdi-me aqui um bocadinho. Isto então, vamos então acompanhando, e vamos acompanhando os vários anos do reinado, enquanto Dona Leonor foi rainha, enquanto mulher de Dom João II. É um período que eu não sabia muito, que eu conhecia pouco. Eu hoje estou um bocadinho gaga, o raciocínio não está assim muito fluido, mas vamos ver se isto continua. Adiante. E eu não tinha a noção que o Dom João II, que era denominado por o príncipe perfeito, isso eu sabia, mas que perante os seus pares, portanto, perante a classe da nobreza, ele não era muito bem visto. E várias foram as tentativas de o tirarem do trono. Eu sabia que o Dom João II tinha morto o seu cunhado, portanto, o irmão mais velho de Dona Leonor, porque ele estava, acho que era o Dom Diogo, ele estava, juntamente com outros, a tentar lá mais um plano para tirar Dom João do trono. Dom João descobriu e acabou por matar o cunhado, pessoalmente. Um outro cunhado, portanto, cunhado de Dona Leonor, portanto, casado com a irmã de Dona Leonor, também já tinha sido julgado e condenado à morte, também numa tentativa de tentar matar o rei. Portanto, várias foram as tentativas de assassino do rei. E temos aqui explorado algumas dessas tentativas. E é também interessante também perceber aqui que a autora explora aqui o possível envenenamento do Dom João. Portanto, eu gostei muito, achei interessante. Mas lá está, aquelas partes de saltar para a frente e para trás, confesso que me confundiram aqui um bocadinho. Talvez porque eu ainda, apesar de ter vontade de ler, ainda ia lendo pouco de cada vez, portanto,
cada vez que entrava na história sentia alguma dificuldade de me conseguir situar. Por isso é que eu lhe vou dar apenas 3 estrelas, não é o apenas, porque 3 estrelas não é mau, mas senti, lá está, alguma dificuldade nesses saltos temporais. Talvez por culpa minha, porque não estava com tanta atenção como a história merecia. Mas foi muito interessante para ficar aqui com uma visão mais geral em termos do reinado de Dom João II, porque lá está, é um rei que eu sabia muito pouco. E também não fazia ideia que tinha sido o Dom João II que tinha sido um grande impulsionador para os descobrimentos. E, portanto, foi muito interessante. Depois li um livro que é sai um bocadinho fora daquilo que eu costumo ler. Eu estou a falar de Implacável, de Sherilyn Kenyon. Isto é um romance paranormal. Tanto que disse aqui, a rainha do romance paranormal. Foi um livro que me chegou de surpresa, eu não estava à espera. E depois acabei por perceber que já tinha lido um livro desta autora. Li então o primeiro volume da série, que é O Amante Sonho, já há uns anos. E este então, se não estou em erro, é o 19º volume. Sim, 19º, e acho que a série continua. Isto então acaba por ser no nosso mundo. A ação é passada em Nova Orleans, nos tempos atuais. Mas temos aqui espécies diferentes. Temos então as espécies dos predadores da noite, que são aqui imortais, não totalmente imortais, porque podem ser mortos, mas vivem imensos milhares de anos. E depois aqui predadores do homem. É aqui assim um mundo com seres estranhos. Eu confesso que tive uma ligeira dificuldade em conseguir perceber inicialmente quem era quem, talvez porque este já é o 19º livro e há aqui muita informação que eu não conhecia. Mas, apesar dessa estranheza de seres, eu entrei facilmente na história. Temos então a nossa personagem principal feminina, é a Samira, que é então uma predadora da noite. E temos o Def, acho que é Def, que é um homem-urso, portanto, ele é urso, mas consegue se transformar em homem. E percebemos, em termos de romance romântico, percebemos claramente qual é o par romântico. Mas depois vamos percebendo que há aqui intrigas, há várias desses seres que aquilo anda ali em luta. E foi interessante, para mim foi uma surpresa eu ter ficado a gostar tanto. Lá está, de não ser um género que eu costumo ler, talvez porque associo isto, não sei, assim, algo assim mais lamechas, mas a verdade é que não é. Tem algumas cenas mais calientes, mas não é também erótico. Tem uma ou outra, mas a verdade é que até me surpreendeu bastante. Eu gostei bastante mesmo, vou-lhe dar 4 estrelas. Fiquei com vontade de saber mais. Há personagens aqui que nos são apresentadas, lá está, eu não sei se já apareceram em livros anteriores, mas que eu queria saber mais. Temos aqui uma personagem que é o Nick, temos aqui também o Maldafito, o Filão, que eu agora não me lembro do nome, que nós ficamos um bocadinho sem saber o que é que ele verdadeiramente, ou melhor, nós percebemos, mas fica no ar ainda que as coisas não vão ficar por aqui. Portanto, eu suponho que isto tenha muita informação para trás e que próximos livros também nos vão dar mais informações. Em termos de história da Samira e do Def, as coisas ficam fechadas, mas depois percebemos que há aqui mais informações paralelas. Mas mesmo assim, a sério, foi surpreendentemente, eu gostei. Em termos do universo, para situar aqui um bocadinho parecido, não é igual, mas quem leu a série Fever, agora é daquela autora que eu nunca me lembro do nome, Karen Marie Mooning, acho eu. Eu da última vez acho que lhe chamei Marie e depois é que me percebi que é o mesmo nome, mas pronto. Acho que é Karen Marie Mooning, a série Fever. Portanto, que mistura então seres assim mais paranormais, seres diferentes, passados na nossa era, no nosso mundo. Portanto, eu não sei como é que isto se designa. Eu li a série Fever, os 5 livros, os primeiros 5, e gostei muito. E acaba por ser assim um bocadinho parecido. A autora também mistura aqui um bocadinho assim de mitologia e deuses.
São várias as referências ao Apolo e à Artemis, portanto, porque esses seres acabam por estar interligados com esses deuses e há aqui assim ainda um toque de mitologia. E lá está, 4 estrelas e fica com vontade de ler mais. Teria que ler os 19 livros da série. 19 não, este é o 19º, portanto teria que ler os 18. Mas a sério, fiquei muito surpreendida e não sei, se calhar com o tempo, de vez em quando, ir lendo, porque a sério, surpreendeu-me. E eu achava que não gostava de romances, mas pronto, acho que começo a gostar de romances. 4 estrelas então. A última leitura da quinzena foi então A Árvore das Mentiras. Foi um livro que eu tinha ficado muito curiosa com a opinião da Elsa, da Ordem da Fista, que há tempos, e agora a Elsa também voltou a recomendar. Para a Spookatoni, é um livro também que dá para outubro gótico e outubro vitoriano, dos da Catarina e da Elissa, portanto, os chamados 3 em 1. Mas, então, eu dei-lhe uma oportunidade, consegui arranjar o livro em e-book e li, e gostei muito. Lá está, é um livro que tem aquele ambiente gótico, mas então, em termos de história, tentar aqui, que o vídeo já vai longo, a nossa protagonista é então a Fate. Ela é uma menina adolescente, com os seus 14 anos. Então inicia o livro numa viagem para justamente com a sua família. A família está-se a mudar para a ilha de Fane. É o pai, a mãe, o irmão mais novo e o seu tio materno. E eles vão para lá porque o pai de Fane, apesar de ser referendo, é também um cientista ali, um explorador. É muito conhecido, ligado aos fósseis e assim. Então vão para uma escavação. Ele foi convidado a ir para uma escavação em Fane. A Fate desconfia que há ali qualquer coisa que tenha forçado o pai a ir para lá. Ouve depois as coisas e começa a tentar perceber. E depois, às tantas, e não é spoiler porque apanhei na sinopse, portanto, às tantas o pai de Fane morre e a Fate acaba por investigar. Até esse acontecimento, a ação é ali assim um bocadinho lenta e custou ali um bocadinho a entrar no sentido de que as coisas são... Não temos assim grandes acontecimentos que marquem essa parte da história. Depois disso, as coisas acabam por ganhar mais ritmo e fluir melhor. Eu gostei muito do ambiente, o ambiente lá está, é aquele ambiente gótico, segunda metade do século XIX, portanto assim aquele ambiente mais opressivo, mais gótico, e o livro explora também um bocado o papel das mulheres na sociedade vitoriana, em que as mulheres não tinham um papel importante. O livro explora muito essa questão, porque as mulheres são relegadas para segundo, terceiro e quarto plano, não são... A Fate é uma menina muito inteligente e ambiciona ser cientista, mas lá está, acham que o papel dela deve ser uma boa menina para caçar, e ainda esse casamento também falam que depois o dote também acaba por ser um peso para a família. É também explorado ainda a teoria de que os homens são mais inteligentes que as mulheres porque têm uma cabeça maior, têm um cérebro maior, portanto aborda aí essas questões. Também analisa ali um bocado das questões em relação às teorias da evolução da espécie, contrapondo um bocadinho ali com a teoria da Igreja, da evolução das espécies, porque a narrativa passa-se, se não estou em erro, cerca de 10 anos depois ao livro como é que é? Da evolução das espécies, agora falta-me o nome, começa por D, mas não estou a chegar lá. Portanto, aborda ali, apesar de eu ter achado ter sentido que eu gostava de ter visto esse tema mais explorado, aquela divisão ali um bocadinho sobre o papel da Igreja, a forma como ali as teorias religiosas funcionavam e funcionam, portanto, aquela mentalidade de Igreja, achei que podia também ter sido um bocadinho mais explorada, mas está lá também a questão
das mortes, da morte, como é que as pessoas veem também a morte. Aquela questão que também foi falada no Prodígio, e que era algo recorrente, e eu já sabia ainda antes de ter lido o Prodígio, era um hábito no século XIX, quando os entes queridos morriam, as pessoas contratarem um fotógrafo, então, para tirarem uma fotografia ou só com a pessoa ou com a família toda, o morto, arranjado morto, mas em posse, como se estivesse vivo, para a família ter uma recordação do morto. As questões também de os suicidas não podem ser enterrados em solo sagrado, em solo, tem que ser à parte, não pode ser nos cemitérios normais. Portanto, há ali questões de fé, há questões de religião, há questões da própria ciência, e eu achei isso muito interessante. Só lhe vou dar, e só, 4 estrelas, porque a protagonista, a Fate, não me convenceu totalmente, talvez por ter achado aquele ar mais ingênuo, mas lá está, estamos a falar de um livro, de uma história narrada por uma miúda de 14 anos, mas não está narrado sempre infantilmente, mas às vezes ela tem assim, lá está, notamos aquela dificuldade que ela tem em integrar-se, já não se sente criança, mas também ainda não se sente mulher. Achei também muito interessante o conceito da árvore das mentiras, uma árvore que é alimentada por mentiras e depois a forma como a mentira cresce, a mentira se propaga, que consequências é que a mentira pode trazer. E eu gostei mesmo muito, o final também me surpreendeu. Ali, quem era, quem não era, surpreendeu-me, não me tinha ocorrido, mas lá está. Eu acho que não me agradou totalmente, para dar as 5 estrelas, por causa mesmo de ser narrado por uma protagonista de 14 anos. Talvez se fosse mais velha, eu talvez ficou... Como é que eu hei de tentar explicar isto sem parecer-me? Eu gostei muito da história, gostei muito do ambiente, mas não senti ligação, não senti proximidade com a protagonista. E acho que foi aí um bocadinho que não fez... O livro, a história, a mim, não fez aquele clique para eu ter adorado o livro. Não sei se me estou a fazer entender, mas é uma história muito interessante, vale muito a pena. Ali ambiente sombrio, ambiente gótico ali. A sério, dei-lhe uma oportunidade porque vale mesmo muito a pena e sem dúvida que foi uma excelente recomendação da Elsa, porque foi mesmo uma excelente leitura. E pronto, foram estes os 4 livrinhos desta segunda quinzena. O vídeo vai longo, já sabem, ficaram curiosos, já leram, não leram, ficaram curiosos com algum dos 4 livros que falei aqui, contem-me tudo cá em baixo. E pronto, por hoje é tudo, um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!